Calma aí, calma aí. Bora lá, aula de sociologia, cara. Mais uma aula nossa. Hoje a gente vai falar sobre Adam Smith, cara. Se a gente tá falando de Estado liberal, e a gente tá falando de Estado liberal, a gente tem que entender Adam Smith, tá? A gente tem que ir lá nos iluministas para poder compreender sobre essa ideia de Estado liberal, Estado mínimo. É muito importante a gente compreender esses aspectos, tá bom? Então hoje a gente vai ter uma aulinha aí sobre Adam Smith. O que eu queria falar para vocês? Queria falar que vocês, no primeiro momento, eu quero que vocês entrem no meu site, profeduardo.com. Vai lá na abinha More, depois procura segundo ano. No segundo ano de Sociologia, você vai encontrar um slide sobre Adam Smith. Tá? Então pega lá o slide, pega o que eu vou falar aqui hoje, pega o seu livro e você vai ter um estudo mais completo sobre o Adam Smith, fechado? Vamos lá? Vamos estudar sobre ele? Então bora. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre Adam Smith, cara. A gente está falando de um cara que veio do iluminismo. Se ele veio do iluminismo, ele vem com o quê? Todas aquelas ideias de questionamento social, questionamento sobre ideias teocêntricas, questionamento sobre poder absolutista, questionamento sobre mercantilismo. Tem muito a ver com Adam Smith, tá? Cara, esses iluministas, eles vieram com aquela coisa de razão, pensamento racional, tá legal? E o pensamento racional, científico, ele quebra esses paradigmas antigos que a gente tinha dos regimes absolutistas. Pensamentos teocêntricos, eles vão deixar de existir. Por quê? Porque agora é a luz da razão, é a luz do conhecimento que deve existir para que a gente possa compreender nossa realidade. Só que essa luz do conhecimento, ela não fica presa apenas no aspecto da ciência, apenas no aspecto do conhecimento, formação pedagógica, científica, não. Entra também em outros âmbitos, políticos, por exemplo. Por que aquele cara é o rei? Por que esse cara governa e a gente não vota, a gente não escolhe? Por quê? Por que a gente tem que respeitar as ordens desse cara, sendo que ele nem foi escolhido por mim? É um tipo de questionamento do iluminismo. E economicamente? Também. Porque durante os regimes absolutistas, a gente tinha uma economia baseada no quê? No mercantilismo. Que é a ideia do quê? É a ideia do Estado intervindo sobre a economia. O Estado, com a sua mão lá sobre a economia, controlando aquilo que deveria ou não ser comprado, vendido, valores, acumulando riqueza para si e não permitindo o acúmulo de riqueza de outros. Isso aí tem muito a ver com mercantilismo. E aí, o Adam Smith e esses filósofos iluministas começam a questionar. O Adam Smith, cara, ele é o pai do capitalismo. Para mim, é o maior economista que a gente tem no mundo até os dias de hoje. É o Adam Smith. A filosofia dele influenciou diretamente século XIX e século XX, né? A gente vive até hoje o capitalismo e várias das coisas que ele descreve lá são replicadas até o dia de hoje. Então a gente está falando de um cara extremamente importante, tá bom? Essa ideia de Estado liberal mesmo, vocês lembram, a política brasileira, a gente falou muito sobre isso, então vamos explicar sobre isso aí. Vamos lá. Toda vez que a gente for falar de Adam Smith, eu quero que vocês peguem dois aspectos básicos, né? Primeiro aspecto, barganha, segundo aspecto, dinheiro. São dois aspectos muito importantes para Adam Smith. O que é barganhar, cara? Barganhar, a gente sabe, é o poder de negociar. Vou desligar essa luz aqui rapidinho, gente. Foi. Né? Barganhar é a negociação. É você negociar sobre um produto, sobre alguma coisa. A gente faz isso direto, a gente faz com pai, com mãe, com professor dentro de sala de aula. A gente faz quando a gente quer vender um produto, a gente barganha, né? O segundo aspecto que eu falei para vocês era qual? O interesse próprio. Você tem que entender que a barganha e o interesse próprio, eles têm uma relação muito próxima. E o interesse próprio pode ser algo positivo para um outro. O meu interesse próprio pode automaticamente ser interesse do outro, ou pode ajudar o outro. Como assim, professor? Pensa comigo, cara. Eu estou vendendo essa linda caneta aqui e você tá com um desejo enorme de comprar essa caneta. E eu não quero mais essa caneta. Pelo contrário, eu estou querendo vender essa caneta porque se eu vendo essa caneta, eu posso comprar um outro objeto que eu tenho desejo. O meu interesse em vender essa caneta pode ir de encontro com o seu interesse de comprar essa caneta. Ou então pensa só, você produz tapete. O seu interesse em vender o seu tapete vai de encontro com o meu interesse de comprar um tapete para minha casa. Então, o interesse próprio, muitas vezes, ele pode gerar o quê? Uma justiça, um encontro com outro indivíduo que também está buscando interesse e os dois saírem o quê? Vitoriosos dentro desse aspecto.
Deu para entender isso aí? Deu. Toda vez que a gente for falar do Adam Smith, tem 3 pontos que são muito influentes. Primeiro, barganha. Segundo, dinheiro. Terceiro, indústria. Você colocou esses 3 pontos, falou sobre isso, a gente está falando de Adam Smith. Tá legal? Mas aí eu não quero entrar muito na filosofia, mas pensa comigo. A barganha, ela trouxe o fim da autossuficiência da família. Aquela ideia de que a família produz a própria camiseta que ela usa, ela vai acabar. Por quê? Porque a gente começa a ter um processo de especialização do trabalho. Eu faço bem tapetes. Então eu vou trabalhar produzindo tapetes e esses tapetes eu vou vender aonde? Em um mercado que está em formação. Tudo, tá entendendo? Tá entendendo o capitalismo aí? Só o trabalho pode criar valor ao objeto. Tá legal? E como assim, cara? Trabalho dá valor por quê? Porque demora. Pensa comigo, para eu produzir um tapete, às vezes eu posso demorar um mês. O tempo que eu demoro trabalhando dentro daquele objeto, automaticamente vai estar ligado com o quê? Com o valor ao qual eu vou dar a esse objeto para que ele seja vendido. Então, se eu demorei muito para fazer uma coisa, ou uma coisa extremamente difícil para ser feita, eu vou vender com um preço relativo a isso. Tá legal? Então, é essa relação que a gente tem que ter constantemente. Mas vamos entrar no aspecto principal, que é o que eu quero trazer para vocês. Toda vez que a gente estiver falando de Adam Smith, você tem que imaginar o combate a esse mercantilismo, tá? Busca por uma economia livre sem interventores. Por quê? Porque essa economia livre sem intervenção, ela iria permitir o quê? Um autocontrole baseado no quê? Baseado na concorrência. O Adam Smith, ele usa uma palavra que é muito forte dentro da sua filosofia, tá? Que é a mão invisível. Você lembra da minha paródia iluminista? Né? Espírito de Montesquieu queria 3 poderes. Voltaire afirmava que humanos seres eram ignorantes que a igreja fez. Rousseau assinou o contrato com a democracia. Aí vem: o liberalismo quis economia sem intervenção longe das mãos dos reis. O liberalismo quis economia sem intervenção longe das mãos dos reis. Eu estou falando de mercantilismo. Eu estou falando que eu não queria mais o mercantilismo. Tá? Pois a mão invisível garantia a tecnologia. O que é a mão invisível que eu estou falando? Eu estou falando da concorrência. Pensa comigo, cara. Você cria lá uma padaria. Eu pego e abro uma padaria do lado. Para eu poder conquistar os seus clientes, o que eu tenho que fazer? Ou eu tenho que fazer um pão mais barato que o seu, ou eu tenho que fazer um pão com uma qualidade maior, com algum diferencial. Meu pão vai vir com calabresa. Fechou? Eu tenho que botar um diferencial lá, cara, para que as pessoas deixem de comprar com você e passem a comprar comigo. Mas na hora que isso acontecer, você vai ser obrigado também ao quê? A se movimentar. Então você vai ter que se movimentar para poder gerar alguma diferencial ou diminuir o preço para manter os seus clientes. Isso aí é a economia se autocontrolando. A economia se autocontrola a partir do quê? A partir da concorrência. Eu estou falando do quê? Estou falando da mão invisível do Estado. Tá legal? Então ele defende, a defesa da livre competição é a ideia da mão invisível, tá bom? E aí pensa comigo, cara, a livre competição não tem nada a ver com o Estado controlando coisas, ou o Estado presente, pelo contrário, é o Estado mínimo. Quanto menor for o Estado, melhor é. E aí vai, olha aí, o Estado mínimo significa, se o Estado é menor, se o Estado está controlando aquilo que compete a ele, por exemplo, a justiça, a educação e a saúde, mas o restante está, na verdade, sendo controlado pela própria economia, pelos próprios cidadãos, etc., esse Estado ele não precisa ser grande, ele pode ser o quê? Pequeno, enxuto. Se o Estado é pequeno e ele é enxuto, ele vai cobrar o quê? Menos impostos. Se ele cobra menos impostos, é mais dinheiro no bolso de quem? No bolso do cidadão. Então, a ideia do Estado mínimo era fazer um Estado que, de alguma maneira, cobrasse menos impostos dos cidadãos e, cobrando menos impostos dos cidadãos, ele deixasse mais o dinheiro no bolso do cidadão, que no caso seria você. Deu para entender? Então tá, galera, a gente fica por aqui e a gente se encontra numa próxima aula para falar mais de Estado liberal. Fechado? Até mais. Tchau!